Bom, vamos lá. Tecnicamente, hoje é a nossa sexta aula, mas ainda estamos fechando cobrir o conteúdo da quarta aula. Nós temos um cronograma, tá, irmãos? Um plano de curso que foi disponibilizado lá no Moodle. E apesar de estarmos na sexta aula ainda com o conteúdo para vencer da quarta aula, eu diria que nós não estamos no prejuízo, porque parte do conteúdo que seria trabalhado mais na frente, por exemplo, na sexta aula, a própria quinta aula vai antecipar muita coisa, tá? E hoje nós devemos dar início, pelo menos o início, a essa quinta aula. E aí, conteúdo da quinta aula já vai tocar em conteúdo da sexta aula. Então, no final das contas, nós não teremos prejuízo do conteúdo que foi proposto. Apenas estamos fugindo um pouquinho da organização dentro de cada aula do conteúdo que foi inicialmente proposto. Mas, do ponto de vista da disciplina como um todo, até agora, podemos afirmar que nós iremos contemplar tudo que foi inicialmente combinado. Ok? Dando prosseguimento, então, nós vamos voltar ao resto da quarta aula. Eu fui direto para aquela conclusão, onde eu fiz menção a uma entrevista feita com o Dr. Shedd. E aí, eu acabei pulando alguns pontos que são necessários, então eu estou voltando a esses pontos até retomarmos aquela conclusão. Eu posso pular a conclusão, porque já trabalhamos aquele conteúdo, e aí vamos direto para o que seria a nossa quinta aula. Então, o ponto C diz: o que seremos no estado final glorificado? A questão aqui, irmãos, é a condição do nosso corpo. Embora não seja o único texto bíblico, mas diríamos que o texto bíblico dos principais é esse que está aparecendo para vocês aí, de 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Para começo de conversa, irmãos, Paulo está usando uma metáfora, uma experiência agrícola muito comum para o contexto israelita, que era a metáfora dos primeiros frutos. Primícias aqui são os primeiros frutos. A não ser que alguém aqui foi criado em sítio, em fazenda, ou tem alguma frequência. Eu até tive um pouquinho disso quando eu era criança, e eu passava minhas férias em Mamanguape. E aí Mamanguape, na época pelo menos, eu estou falando, irmãos, de mais de 40 anos atrás, tá? Mamanguape tinha muito de interior, de sítio, de fazenda. Então, eu diria que eu convivi com isso, um pouquinho, pelo menos nas férias, né? De ir para canavial, chupar cana no meio do canavial, toda aquela aventura de criança, andar em riacho. Eu experimentei um pouquinho desse ambiente mais ruralizado. Então, quem tem essa experiência entenderia bem melhor a metáfora bíblica aqui. Por quê? Israel, como uma cultura agrícola, vinham os primeiros frutos, e ao contrário do que a palavra sacrifício pode sugerir, porque quando nós pensamos em sacrifício, o que nos vem à mente é: todo sacrifício é cruento. Todo sacrifício exige derramamento de sangue. Mas na cultura israelita não. Havia, sim, claro, o sacrifício cruento. Havia, por exemplo, o holocausto, onde o animal era queimado, né, excetuando o seu couro. O animal era queimado. Mas também havia o sacrifício não cruento, gente. O sacrifício, por exemplo, de cereais. Já está dizendo, se é de cereais, a origem desse sacrifício é a terra. Não são os animais, não é uma ovelha, um bode, um boi. Era o fruto da terra. Então, primícias
se refere àqueles primeiros frutos que nasciam, pensando na colheita. E aí, é como se a colheita, na verdade, tivesse fases. Uma fase inicial e uma fase final. No contexto israelita, especialmente se você pensar no Antigo Testamento, as primícias deveriam ser dadas a Deus num ato de fé. Por que num ato de fé? Deixa eu tentar fazer uma comparação para ver se os irmãos entendem. Imagine que você tem vários empregos, e de cada emprego desse, você recebe um valor. Tá bom? Então, vem o primeiro valor do seu emprego, lá no começo do mês. O que é que você faz? Você pega esse valor e faz a feira. Porque vai lá que os outros valores falhem, a empresa atrase alguma coisa e tal. Então, pelo menos a feira estava garantida. O pensamento israelita era o contrário disso, gente. Por confiar em Deus, que Deus proveria toda a colheita, o israelita dava a Deus os primeiros frutos. Por quê? Porque os primeiros frutos eram os frutos de qualidade. Você queria ter uma ideia de como seria a qualidade da colheita, você prestava atenção aos primeiros frutos. Então, já que os primeiros frutos eram bons, a tentação do povo de Deus era o quê? Reter os primeiros frutos e só dar as ofertas que Deus havia ordenado quando viesse o restante da colheita. Essa era a tentação. Num ato de confiança, você invertia. Você dava a colheita e deixava a sua provisão vir do final da colheita. Ok? Pega essa prática cultural e traz para cá. Os primeiros frutos eram os frutos de grande qualidade. Agora pensa que a ressurreição de Cristo são os primeiros frutos. O que é que você entende? Que a ressurreição de Cristo é o parâmetro da qualidade do que vem depois. Do mesmo jeito que acontecia na colheita. Você já antecipava a qualidade do final da colheita, olhando para os primeiros frutos da colheita. Uma coisa já apontava para a outra. Aplicando essa metáfora ao corpo glorificado, irmãos, o que Paulo está dizendo é: o que você vê acontecendo no corpo de Cristo a partir da ressurreição, não é simplesmente uma garantia da nossa futura ressurreição, mas é, ao mesmo tempo, o padrão dessa futura ressurreição. O padrão. Ok? O outro texto que também está aí rapidamente, Romanos 6, 5, associa a ressurreição física de Cristo com a nossa ressurreição espiritual, e aí tem a ver com, obviamente, a mudança de vida que isso promove, e eu expliquei isso na nossa última aula. O ponto é que a nossa mudança de vida é o indicador seguro de que nós participaremos da consumação da ressurreição. Olha a palavra que eu estou usando aqui, gente. Eu estou falando em consumação da ressurreição, porque nós já temos a ressurreição, por termos sido unidos à ressurreição pela cerimônia do batismo. Calma, nós não somos aqui sacramentalistas católicos, né? Em que atribuímos graça transformadora às águas ou à água do batismo. A ideia aqui é o batismo como cerimônia. O batismo como símbolo para algo que ele aponta para além de si. E aí, obviamente, está se referindo à ideia de que o batismo aponta para a nossa união a Cristo. Somos unidos à sua morte, somos unidos à sua ressurreição. A primeira experiência da ressurreição, ou melhor, a primeira experiência que atesta a nossa união à ressurreição de Cristo é a transformação espiritual, um novo estilo de vida, uma nova mentalidade. E isso, se você tem, você sabe que a ressurreição física é uma garantia.
se você está associado, unido a Cristo espiritualmente, Deus garante a união à ressurreição física. Então, o corpo de Cristo, irmãos, é o nosso ponto de partida quando queremos pensar como seremos na condição de portadores do corpo glorificado. E aí, próximo slide, Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Irmãos, é muito difícil exagerar a importância desse texto aí, quando nós estamos pensando em redenção, quando nós estamos pensando em salvação. É muito difícil. Acho que sou eu mexendo em alguma coisa aqui, né? Esse texto é, de longe, um dos textos mais completos, de um ponto de vista de uma passagem única, quando você quer pensar o que é a redenção. Por que esse texto é importante, irmãos? Porque esse texto mostra qual é o alcance da cruz. E eu diria que Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, esse texto, ao descrever o alcance da cruz, do que é a redenção que Cristo realiza na cruz, muito provavelmente, na cabeça de alguns de nós, esse texto vai oferecer um corretivo. Por quê? A ideia que ainda temos, e aí por influência grega, porque a nossa mentalidade é de uma herança grega, você pode nunca ter lido uma única frase de Platão ou de Aristóteles. Não interessa. A mentalidade platônica, a mentalidade aristotélica, a mentalidade socrática está presente em nossa cultura ocidental, nos aspectos explícitos. Por exemplo, se você vai para uma universidade fazer um curso de filosofia, e nos aspectos implícitos, como pessoas leigas que nunca leram um único parágrafo, uma única discussão filosófica da filosofia grega. Não interessa em que condição você está. O que interessa é que, como uma cultura formada pelos gregos, nós temos influência grega. E a nossa tendência ainda é ver o corpo como algo mau. O máximo, irmãos, é que o nosso corpo é um mal necessário. O máximo que nós atribuímos de importância para o corpo é que o corpo é um mal necessário. Ou seja, ainda precisamos de um corpo para servir a Deus. Esse ainda é. Podemos dispensá-lo. Aliás, iremos dispensá-lo em breve por ocasião da nossa morte. Mas até lá, ainda precisamos de um corpo. É num texto como esse, quando se mostra que Cristo veio reconciliar com Deus todas as coisas. Quando você vai para os detalhes do texto, Paulo descreve o universo físico. Ou se você quiser, como judeu que ele era, Gênesis 1. Então, se o universo físico, e obviamente nosso corpo faz parte do universo físico, está sendo reconciliado pela cruz, como, irmãos, concluir que o corpo vai ser jogado fora? Ok? Prosseguindo, próximo slide. O corpo ressurreto de Cristo como modelo de continuidade e mistério. Bom, sempre que nós somos desprovidos de uma experiência, o máximo que nós conseguimos fazer, como seres desprovidos de uma experiência, é imaginar. Só isso. Por exemplo, quem foi mãe aqui e teve dor de parto? Teve a dor de parto. Os irmãos acham que em algum momento da minha vida pessoal, eu vou conseguir passar por um sofrimento em que eu vá poder dizer o que significa a dor de parto? Nunca.
eu não tenho útero, não vou gerar, ninguém vai nascer por meu corpo, e aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Então eu jamais terei condição de descrever, por experiência pessoal, a dor de parto. Agora, eu posso ouvir o relato de uma mulher, não posso? Por exemplo, se escuta que a dor de parto se aproxima da dor de uma cólica renal. Tá? Quem teve cólica renal e quem teve as dores de parto, que são experiências próximas. Como eu já tive cólica renal, eu posso ter uma ideia, mas de todo jeito, minha ideia não passa de uma imaginação. Porque eu não tenho a experiência. Quem aqui nunca teve depressão? Nunca teve depressão. Nunca teve. Quem aqui já teve depressão? Pronto. Eu já tive depressão. Então, aqueles que tiveram, a nossa linguagem será automaticamente compreensível de um para o outro. Quem nunca teve, esqueça. Pode tentar imaginar. Mas só quem teve a experiência de depressão sabe o que ela significa. E aí o outro que teve vai entender quando eu falar, quando eu descrever. É um inferno, é uma tristeza que não tem fim, são pensamentos dos quais você não se livra, e coisas do tipo. A outra pessoa vai entender. Onde é que eu estou querendo chegar com isso, irmãos? Só quem tem a experiência do corpo glorificado é Jesus. Então, o que nós podemos tentar fazer é imaginar. São aproximações fundamentadas biblicamente. Essas aproximações podem estar bem próximas ou podem estar um pouquinho distantes. É a liberdade que a Escritura nos dá. Na verdade, mais do que isso, a Escritura nos incentiva ao uso da imaginação. Para começo de conversa, porque a imaginação é uma dádiva de Deus. E se é dádiva, é para ser usada. Em segundo lugar, a própria Escritura usa metáforas o tempo todo. E a metáfora tem a função de mexer com a imaginação. Ok? Por exemplo, quando o salmista fala em que ele foi derrubado pelas ondas de Deus. Uma onda sobre a outra, ele tentando sair daquela condição de afogamento, e a única coisa que ele conseguia era uma outra onda vindo sobre ele. Alguém aqui já teve experiência de afogamento? Eu já tive 2. Então, quando eu leio esse texto, eu não preciso imaginar muito, porque eu consigo lembrar perfeitamente o que era estar debaixo da água, sem conseguir sair, e sendo arrastado. Agora, se você nunca teve a experiência de afogamento, você está limitado à imaginação. Mas uma imaginação que pode ir bem longe, à medida que você tem descrições do que é a experiência do afogamento. Então, é o que a Escritura faz, irmãos, com o corpo glorificado. Como nós não temos a experiência, podemos nos apropriar do que é o corpo glorificado via imaginação, a partir da descrição que a Bíblia faz do corpo glorificado. E em quem essa descrição aparece? Na pessoa do Senhor Jesus, em particular, nos relatos da ressurreição. Então, por exemplo, há uma continuidade entre o corpo da ressurreição e o corpo antes da ressurreição. Essa continuidade é tão óbvia que Jesus oferece a Tomé incrédulo a experiência de colocar a mão na ferida para ter certeza que Jesus ressuscitou com o corpo da sua morte. Vem cá, toca na ferida. Então, se toca na ferida, é porque há uma continuidade entre o corpo da ressurreição, o corpo glorificado, e o corpo previamente à experiência da morte. Há continuidade.
Os irmãos estão achando que quando receberem o corpo glorificado, vai haver uma cirurgia de plástico espiritual? A gente brinca dizendo com fundo de verdade que a beleza está nos olhos de quem vê, não é? E se tem uma coisa que o amor consegue fazer, irmãos, é conferir beleza ao objeto amado. Sim ou não? Alguma dúvida disso? A minha esposa, irmãos, é tão bela quanto a gente se casou. Ok? A idade foi passando, mas há um outro critério que faz com que ela assuma uma beleza muito maior do que a beleza inicial. Essa beleza da minha esposa, irmãos, faz com que, não me entendam como arrogante, mas não tem mulher que vire para mim uma tentação. Eu tenho outros tipos de tentação. Mas tentação de adultério eu nunca tive. Porque a beleza que para mim minha esposa tem, é uma proteção extrema diante de uma outra mulher. Claro que eu não vou ser idiota de não tomar meus cuidados. Não é? Eu não dou carona à mulher. Aqueles cuidados que todo homem casado e que conhece o Senhor deve ter. Mas o meu ponto aqui é, à medida que eu fui desenvolvendo o relacionamento com a minha esposa, e as virtudes espirituais e morais dela se sobressaíram muito mais do que aquilo para além do casamento, então a apreciação pela minha esposa foi apenas crescendo. Se você acha que isso é exagero, está na Escritura. A Sunamita, ela era uma mulher comum. Ela era tão comum que ela tinha que cuidar de ovelhas e aí ela foi queimada pelo sol. Aquela famosa frase do capítulo 2 de Cantares, que diz assim: eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron, que aqueles hinos antigos, né, aplicavam a Jesus. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Para começo de conversa, a rosa ali de Saron é a mulher, não é o homem. Segundo lugar, a metáfora ali é de algo comum. A mulher está numa fala de autodepreciação. Até porque, como acontece hoje, não existe um padrão de beleza, entre aspas, um padrão aqui, imposto. Por exemplo, mulher tem que ser gorda ou magra no padrão de hoje? Magra. Recua esse padrão 300 anos atrás para tu ver quem era o padrão de beleza. Eram as fofinhas. Sério. Padrão de beleza, gente, é questão cultural, é momentâneo. Por isso o cuidado e o perigo às vezes. O ponto é, ela pega o padrão de beleza, ela está fora, porque ela não pode cuidar da própria pele, e diz assim, eu sou uma mulher comum. Aí o marido pega a metáfora e diz, quão rosa entre espinhos, assim é a minha amada. Ou seja, quando as outras mulheres são comparadas com ela, as outras mulheres caem na categoria de espinhos. E o que é que espinho faz? O que é que espinho faz? Repele. Então, a beleza daquela mulher faz com que as outras mulheres sejam algo repelente. Então, a beleza está nos olhos de quem vê. Ok? E o amor transfere essa beleza incomparável ao objeto amado. O que é que isso tem a ver com o nosso texto, com a nossa ideia, com a nossa explicação aqui? Simples, irmãos. Você pode até não se achar bonito hoje, porque você está adotando uma perspectiva cultural. Mas entendendo que o céu é um ambiente tomado pelo amor de Deus em Cristo, segundo o modelo da cruz, haverá alguém feio no céu? Absolutamente. Então eu não preciso me preocupar, irmãos, se o corpo glorificado vai resolver alguma coisa.
vai consertar alguma coisa, vai botar o que não tem ou tirar o que está em excesso. Todo mundo não se sente assim, não é? Essas preocupações diante do corpo glorificado, no reino do amor de Deus, não farão o menor sentido. Por isso o desafio no nosso crescimento espiritual, irmãos, irmos abandonando uma mentalidade pagã e adotando cada vez mais uma mentalidade da perspectiva do reino de Deus. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema, e eu já disse a ela várias vezes, se minha esposa ganhar peso, porque é uma questão hormonal. Não tem nada a ver com gulodice, não tem nada a ver com preguiça, com falta de atividade física, tem a ver com uma questão hormonal. A minha única preocupação com o peso, quando a minha esposa ganha peso, é saúde. Eu fico preocupado porque ela tem pressão alta, o risco de diabetes, alguns tipos de câncer também são proporcionados à questão do peso. Então, é uma questão de saúde, ok? Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque a mentalidade do mundo, ela sempre vai ser uma sedução, inclusive nesse contexto de casamento, né, de vida a dois, do que é a beleza do cônjuge. O reino de Deus tem uma proposta também para isso daí, ok? A proposta da beleza, do amor espiritual e da semelhança a Cristo. Porque acredite, você pode fazer todo investimento estético que você tiver condição de fazer, mas a guerra contra a lei da gravidade vai ser perdida. Ok, irmãos? Vai ser perdida. Acho que alguém queria falar. Deixa eu ver se eu me aproximo para você escutar melhor. E as doenças. Como assim as doenças? Me explica melhor. Não, irmãos, o que é envolvimento do pecado, o que é fruto do pecado, é removido. Isso aí, quanto a isso, né? Fale só um pouquinho mais alto, que eu acho que eu estou surdinho. Bem, obesidade é uma questão de saúde, não é isso? Então, gente, onde o pecado mexeu, vai ser desfeito. A gente pode pensar desse ponto de vista, tá? Agora, como Cristo, ele leva marcas do seu sacrifício por nós, podemos entender que as nossas experiências negativas da presente existência, elas não vão ser esquecidas. Elas vão ter um outro papel emocional, onde de angústia e de tristeza, elas vão ser transformadas em motivo de alegria e glorificar a Deus pelo corpo da redenção. Por exemplo, até meus 15 anos, eu era atleta. Treinei 4 artes marciais. Irmãos, só meu aquecimento era 50 minutos correndo. Só meu aquecimento. Então, os irmãos imaginam o que era a minha atividade física como um todo, né? Até que vieram as artroses, de quadril e as hérnias. Aqui no pescoço eu não tenho nem um papagaio, eu tenho o viveiro inteiro, meu amigo. O negócio aqui é absurdo. E aí, isso começou a criar uma série de limitações físicas para mim. Para mim, irmãos, eu fui atleta, não poder correr mais, não poder praticar certas atividades físicas que eu tanto gostava, para mim é uma dor. Mas com o corpo glorificado, tudo aquilo que virou limite e motivo de tristeza no meu corpo, que eu vou me lembrar que eu tinha artrose. Agora o corpo glorificado é apenas uma lembrança.
E agora eu glorifico a Deus. Porque a atroz é uma lembrança cujo limite me impôs não existe mais no corpo glorificado. Percebem? Então, quando a gente olha para Cristo, se Ele tem marcas físicas, não significa dizer que nós teremos um apagão de memória quanto aos sofrimentos de ordem física. Eu acho que isso não é difícil da gente entender. Ok? O meu medo nesse momento, irmãos, é a gente pegar um conceito pagão e jogar na Escritura. Tá? Quando, por exemplo, quem aqui tem motivo de agradecer a Deus? Qualquer coisa que seja. Um livramento, uma cura, uma resolução de problema. Alguém tem motivo de agradecer a Deus aqui? Pergunta idiota, né? Pergunta cretina. Professor, às vezes faz pergunta idiota, eu sei. O ponto é, você só tem motivo de agradecer a Deus porque o problema aconteceu. Então, às vezes, irmãos, nós só desenvolvemos um coração grato porque Papai do Céu coloca na nossa agenda diária sofrimento. Aí vem o livramento, vem o nosso conhecimento de Deus e vem a gratidão. Então, no céu nós passaremos a eternidade louvando e sendo gratos ao Senhor. A partir de lembranças daquilo que aconteceu e não afeta mais nada. Problemas, sofrimentos dos quais estamos completamente livres. A ideia aqui, irmãos, é continuidade. Há continuidade entre a vida da nova criação e a vida na presente criação. Está aqui o corpo de Cristo glorificado, é uma continuidade do corpo que foi colocado lá na cruz. Claro, também há uma descontinuidade. E essa descontinuidade tem a ver com a qualidade desse corpo. Por quê? Porque de repente Jesus aparecia no meio dos discípulos. Sem abrir porta, sem passar por janela. A física explica isso. Um corpo, para passar por outro corpo, ele tem que ter mais densidade. Sem entrar em explicações por demais físicas agora, irmãos, vou dar o exemplo da água. Os irmãos vão lembrar aí das aulas de química e que a matéria é feita por moléculas. As moléculas são átomos que estão próximos uns dos outros, ok? Perdão. A depender do elemento químico, há mais elétrons ou menos elétrons. Mais elétrons significa dizer que a atração é maior entre os átomos, menos elétrons, a atração é mais leve. Aí eu quero que os irmãos pensem na água. Porque quando os irmãos botam, por exemplo, a mão na água, a água vai cedendo espaço para o espaço da mão. Porque, por exemplo, no caso dos nossos dedos, isso aqui é muito mais sólido, porque os átomos aqui, as moléculas do meu corpo, a ligação das moléculas é uma ligação muito mais forte. A ligação da molécula H2O é uma ligação muito mais fraca. Então, quando você vem com algo que é mais forte, em termos de ligação elétrica, para uma matéria que tem uma ligação mais fraca, aquela substância, aquela matéria vai ceder espaço para que aquilo que é mais forte passe e atravesse. Por isso que nós mergulhamos na água, por exemplo. Isso aqui é uma analogia da física, tá, gente? Para a gente tentar se aproximar por imaginação do que foi que aconteceu quando Jesus atravessou parede. Ele não abriu porta, não abriu janela. Ele atravessou parede. Por quê? Porque o seu corpo glorificado era de uma densidade material muito maior que a densidade da parede. É um outro tipo de materialidade. Uma materialidade da qual nós não temos experiência
a não ser algumas poucas analogias da física. E ficamos por aí. Tá? Então, é claro que há uma descontinuidade em termos da qualidade do corpo glorificado. Agora, que descontinuidade é essa, irmãos? Os irmãos vão ter que esperar um pouquinho quando receberem. Ok? Aí os irmãos vão ter perfeita ideia de que descontinuidade é essa em termos de um corpo muito mais denso. Uma materialidade de uma outra natureza. Ok? Se não houver perguntas, podemos ir para o próximo slide, ponto 4. Opa, pois não, minha irmã. Boa pergunta. No céu, entendendo o céu como um estado intermediário, que nós já temos comentado sobre isso, tá? Mas, por exemplo, nós pegarmos Apocalipse, as almas daqueles que estão debaixo do altar, eles dizem assim: até quando, ó justo Senhor, não vingas o nosso sangue de sobre os moradores da terra? Peraí. Crente, já na presença de Deus, com perfeita memória de como foi que eles morreram como mártires, foram mortos por causa da lealdade a Cristo, e com desejo de vingança no céu, aquela vingança que nós entregamos a Deus, como a própria Escritura ordena que o façamos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas entregai a Deus toda a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, esses cristãos, esses santos, estão fazendo isso no céu, com perfeita lembrança de como foi que partiram da presente existência. Aliás, não só como partiram, mas como partiram em sofrimento. Então, a partir de um texto como esse, o que nós concluímos? A memória está perfeita. Inclusive, tudo que o Alzheimer levou, ele vai ter que devolver, tá? Tudo que a demência levou, ela vai ter que devolver. Irmãos, brincadeiras à parte, minha mãe teve demência, minha mãe teve Alzheimer, e eu sou um candidato, né? Eu e meu irmão, somos dois, né? Somos gêmeos, então a chance é 50%. Senhor, 50% para ele, Senhor. Brincadeira. É brincadeira. Mas eu tomo todo o cuidado que eu posso. Alimentação, suplementação, dormir direito, tentar aprender uma nova língua, ou aprender matemática, desafiar o cérebro. Tudo aquilo que os médicos sugerem que você pode, ou pelo menos retardar, ou até talvez impedir, né? Que a demência aconteça. Mas às vezes, irmãos, final do semestre, professor, vai cansando a cabeça, né? E às vezes eu confesso, irmãos, eu tenho um medinho, sabe? Por exemplo, ontem eu fui à padaria, tomei banho e tal. Quando eu peguei o desodorante, eu fiz assim, ó, com desodorante. Jesus, tem misericórdia da minha mente, Jesus. O desodorante era para outro lugar. Eu devia ter pego o perfume. Mas a mente tão cansada. E aí, claro que eu tenho medo disso, né, irmãos? Eu vi o que o Alzheimer fez com a minha mãe. Então, brincadeiras à parte. Aí vem aquele alertazinho para descansar. Quando chegar as férias, admitir que eu preciso de férias. Esse tipo de coisa que a ciência, a dádiva de Deus, nos ensina que nós devemos usar para manter a nossa memória o mais longe possível do Alzheimer. Agora, a garantia de Deus é: não tem memória que o Alzheimer tenha destruído que não vá ser devolvida plenamente em um corpo glorificado. Então, vou ver minha mãe que perdeu toda a memória, vai saber quem eu sou. Ela já sabe quem é meu pai lá, porque meu pai partiu primeiro. Enfim. Só um pouquinho mais alto, que eu quase não estou te ouvindo.
Ah, eu refaria levemente a sua colocação. Um feto, ele já recebe toda a impressão emocional dos pais, tá? Eu conheço um relato de perto, muito interessante, onde eram 3 irmãs, e uma chegou grávida para as outras, e anunciou que estava grávida. Devido à condição financeira que as 3 viviam, uma delas expressou preocupação. Mas, fulana, como você deixou isso acontecer? A outra festejou porque ia ganhar uma sobrinha. Chutem a qual das 2 tias a sobrinha é apegada. A que festejou. Então, existe um aspecto em que o feto ele já vai criando memórias. Podemos usar a própria Escritura. Por exemplo, João Batista reconhece a voz da mãe do Salvador. João Batista já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ok? Então, nós podemos entender que haverá algum tipo de memória, sim. Não haverá a memória de um ser como nós aqui, que crescemos, né? Tivemos relacionamentos, nos casamos, estudamos, claro. Nada que memórias na nova criação não sejam criadas, gente. Porque na nova criação continuaremos aprendendo. Na nova criação nós continuaremos a ter interesse por conhecimento, inclusive conhecimento de Deus. Na nova criação iremos trabalhar. Como eu sei que os irmãos aqui já foram libertos de toda a preguiça e de todo esquerdismo, cortado aqui todo o laço, toda a proposta de que o trabalho é opressor. Não, trabalho vem de tripalium, que era aquela cruz, onde a pessoa era colocada para ser maltratada, né? De fato, a palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Mas eu sei que os irmãos foram libertos pela Escritura e entendem que o trabalho é uma dádiva de Deus, o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma proteção emocional, o trabalho dignifica. Ok? Eu tenho certeza que os irmãos, nesse sentido, já compreendem. Então, eu me perdi onde é que eu estava, hein? Eu sei que eu estava aqui, mas é o lance é o lance da memória indo embora. Irmãos, eu estava desenvolvendo um raciocínio e acabei perdendo ele. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. O ponto que eu quero trabalhar é o feto, ele não se desenvolveu. Voltei. Mas na nova criação, como nós iremos trabalhar, servo bom e fiel, foste fiel, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Como nós iremos trabalhar na nova criação, irmãos? Essas pessoas que vão chegar na nova criação com menos memória, não sem memória, mas com menos memória, elas terão a oportunidade de desenvolver memórias num ambiente completamente restaurado por Deus. Tá? Mas memória aqui, todos têm mais ou têm menos, a depender de quanto tempo a gente vive, obviamente. Né? Ok? Vamos prosseguir, o 4º ponto agora, a santidade final e impossibilidade de pecar. Gente, nós temos aqui alguns textos bíblicos que provam que a transformação na nova criação envolve a nossa condição moral. E a ideia é a impossibilidade de pecar, tá? Diríamos que o próprio Adão teria alcançado essa condição
se ele tivesse permanecido na obediência com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aquilo era um teste temporário, e você passa no teste, você recebe o seu diploma, e neste caso aqui o diploma significaria você ser confirmado em santidade definitiva. Significa dizer que não haverá livre-arbítrio no céu? Que não haverá escolha no céu? Não, claro que haverá livre-arbítrio, irmãos. Deus não está nos tirando de uma condição de livre-arbítrio na condição presente para uma condição de robôs na nova criação. A ideia é um trabalhar de Deus de tal maneira na nova criação que todos os nossos desejos serão voltados para Ele e que livremente amaremos a Deus e uns aos outros, sem o engano do pecado. Até porque o pecado já fez o seu trabalho de deixar muito claro o seu custo, né? Então, não sei se os irmãos já passaram por aquela experiência de algum tipo de sofrimento por uma escolha que fizeram. Eu tive essa experiência uma vez, sem dar detalhes aqui, mas eu tive uma experiência com um sofrimento, irmãos, por uma escolha errada que eu fiz. E mais na frente eu tive a oportunidade de fazer a mesma escolha. Eu não tive a menor tentação de fazer aquela escolha de novo. Porque o sofrimento anterior me vacinou por completo. Então não vai ter a possibilidade de haver queda ou pecado na nova criação. Próximo slide, por favor, letra D. O que faremos no estado final? Bom, gente, o ponto 1 diz assim: a primeira ação decisiva será a de Deus. Ele reinará. É algo claríssimo no livro do Apocalipse. Aliás, a primeira visão do Apocalipse, excetuando o capítulo 1, claro, que é o Cristo glorificado aparecendo para João. Se você pensar do capítulo 4 para frente, a primeira visão do Apocalipse, aliás, a visão que vai permear todo o livro, que vai conduzir todo o livro, eu diria que a visão do capítulo 4, na verdade, capítulo 4 e 5, é uma chave de interpretação para todo o livro do Apocalipse. É a visão do trono de Deus. E todos os detalhes, claro, que aquela visão cerca, né? O mar de vidro, querubins, serafins, os anjos, o arco, né? Enfim. E as respectivas mensagens que esses detalhes vão comunicando ali na visão ao longo do próprio livro. A questão é, a nova criação é Deus reinando. Por que que esse ponto de partida é fundamental para perguntarmos agora o que faremos na nova criação? Bom, o autor que eu estou usando, o autor reformado que eu estou usando desde desse início aqui, perguntando como que vai ser a vida na nova criação, irmãos, ele já chamou a nossa atenção para o fato de que nós começamos o fim pelo começo, pelo início. Entendemos o fim a partir do seu início. O início é Gênesis 1. Eu expliquei para os irmãos em uma das nossas aulas que Gênesis 1 até o iniciozinho ali, capítulo 2, quando você tem o 7º dia, todo aquele texto é um texto em que Deus está sendo entronizado. Ponto. Deus está criando o seu santuário trono, o seu palácio trono, e aí a ideia de Deus descansar é Deus sentar no trono para começar a reinar. Nesse reinado, Deus também trouxe à existência um vice-regente, um vice-rei, que é Adama. Aí eu expliquei para os irmãos as duas palavras hebraicas, Tselem e Demut, ok? É uma imagem semelhante, não igual, porque senão o homem seria divino, e o homem não tem esse status, mas o homem é representante de Deus para a criação. E aí começa a regência de Deus na terra via seu representante. Deus está governando o jardim, gente, mas por representação. Ok? Quem aí assistiu o Jogo do Brasil ontem?
Quem aí assistiu o Jogo do Brasil ontem? Beleza. Alguém lembra o nome do jogador que fez o nosso gol? Como é que é? Vinícius. Vinícius, pronto. Qual é o número hoje da população brasileira? Alguém faz ideia? 230 milhões? É esse o número mais ou menos? 220 milhões, 214 milhões. Então, eu vou fazer a pergunta novamente. Quem é que foi que fez aquele gol contra Marrocos? Hã? Quem foi que chutou aquela bola? Quem foi que chutou aquela bola? Quem foi que chutou aquela bola? Aproximadamente 214 milhões de jogadores chutaram aquela bola. Por quê, gente? A palavra seleção aponta exatamente para isso. Nossos representantes. Se eles perderem, quem é que está perdendo? Nós somos os perdedores. Tá bom? Então, não deve ser estranha para nós a ideia de representatividade. Alguém que faz algo em nosso lugar. Então, desde o começo, a relação de Deus com o homem é essa. O homem faz no lugar de Deus. Ponto. Nova criação. Como é que o Apocalipse desenha a nova criação? Deus reinando. Em Cristo está sendo restaurada a imagem de Deus em nós. Na nova criação, desfrutaremos dessa imagem completamente restaurada. Então, agora é com vocês. O que iremos fazer na nova criação? Como imagem de Deus restaurada? Que atua como representação? Iremos reinar. Então, para você entender o que nós iremos fazer, você primeiro precisa perguntar o que Deus vai fazer. Porque o que Ele vai fazer é o que nós iremos fazer por imitação. O que Deus irá fazer é o que nós iremos fazer como representantes. Na nova criação, irmãos, a nossa condição de representantes não acaba. Pelo contrário, ela é levada à condição de perfeição. E aí eu já vou adiantar um ponto aqui. Até porque temos só mais 5 minutos. Começamos mais cedo hoje. Então, eu vou terminar com esse ponto aqui. Eu vou contar a história para os irmãos de como é que foi que eu comecei como professor de escola dominical. Tá? Eu tinha acabado de completar 15 anos. Estou com 50. Quantos anos? 35 anos como professor de escola dominical. Eu vou dizer para os irmãos como é que começou a minha experiência. Eu era da classe de jovens. Um simples frequentador da classe de jovens. A lição, e eu nunca esqueci, a lição era as cidades de refúgio lá do livro de Josué. Ok? A época, que nem de longe se compara com os recursos bíblicos que nós temos disponíveis hoje para estudar a Escritura, a época eu tinha um dicionário velho, desatualizado, chamado Dicionário de Davis. Eu tive a grata lembrança de saber que ele foi reeditado. Assim, eu tenho uma dívida para com aquele dicionário. Apesar de na época ele ser defasado, ele já era defasado, mesmo em português, mas eu tenho uma dívida com aquele dicionário. Por quê? Porque quando eu peguei a lição de escola dominical, irmãos, e era uma lição simples, pouco recurso. Na época eu não sei nem se tinha revista para professor.
Então, ou você tinha alguma coisa por fora para ajudar, ou era difícil você implementar algum conteúdo a mais, poder oferecer alguma explicação do próprio conteúdo da lição, porque você não tinha onde pesquisar. Então, preocupado com aquilo dali, eu peguei o artigo do dicionário de Davis, Cidades e Refúgio, e para vocês terem ideia de quantos faz tempo, eu datilografei. Não havia nem acesso a computador ainda. Eu datilografei, xeroquei e distribuí entre os outros jovens, junto com a professora. Dei à professora também. E pronto. Eu só fiz isso. No final da aula, uma das cópias foi parar na mão do superintendente. Ele estava encerrando a escola dominical, quando a cópia foi parar na mão dele. Ele pegou a cópia e perguntou quem tinha feito isso. Eu não preciso nem dizer para os irmãos que eu morri de medo, né? Quem fez isso? Quando ele viu e perguntou, aí, né, alguém disse, foi Leonardo. A partir de hoje, Leonardo é o segundo professor dos jovens. Ele vai ser o professor substituto. Eu pergunto para os irmãos, aquilo foi um ato de honra ou um ato de desonra? Me colocar como professor dos jovens. Foi um ato de honra. Receber uma responsabilidade que eu não tinha é um ato de honra? É um ato de honra. Eu apenas me preocupei com os jovens para que eles tivessem um recurso a mais para entender a lição. Um ato de serviço totalmente despretensioso, algo que eu fiz assim, entre os jovens, então ninguém ia saber, a liderança ia saber, o próprio superintendente ia saber, ninguém ia saber disso. Foi algo extremamente modesto, eu só quis ajudar. Mas Deus usou aquele ato de um cuidado para com os jovens e me deu uma condição de honra. E dali para frente começou meu ministério, irmãos, que tem durado até hoje. Servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a fidelidade ao serviço ao Senhor, na presente existência, irmãos, vai ser transformada, essa fidelidade, em mais serviço na nova criação. A coisa é proporcional. Por isso que crente que não quer servir ao povo de Deus, sabe quando chega aqui a liderança da igreja, o pastor, os presbíteros, e convocam os irmãos para servir? Gente, estamos precisando de voluntários ou de pessoas para tal área, tal ministério, tal serviço. E há uma dificuldade em conseguir pessoas para servir. Inclusive você mesmo poderia fazer parte disso. Mas você consegue encontrar seus motivos pessoais pelos quais são justificativas plausíveis para você não se envolver com a obra de Deus, mesmo em coisas insignificantes, coisas para as quais você não vai ter palco, você não vai ter aplauso, as pessoas provavelmente não vão nem notar direito o que você está fazendo. E por essas razões, você não quer se envolver. Acredite, meu irmão, você está se privando de receber serviço na nova criação. Por quê? Porque o critério já está colocado agora. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Foste fiel
no invisível. Foste fiel naquilo que ninguém notava, não estava nem aí, mas que contribuía para o avanço do reino de Deus, como uma simples lição de escola dominical aperfeiçoada por uma datilografia e por uma xerox. Meu ministério começou ali, gente. E dali eu me envolvi com formação de obreiro e já tenho aluno em Dubai, como professor de EAD. Estou dando aula para alunos em Portugal, já tive aluno, tenho aluno na África. Tudo começou num ato de extrema simplicidade e desprezível, na verdade. Porque eram jovens de uma igreja pobre. A maioria de periferia, na verdade. Servo bom e fiel. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, nós já estamos projetando a nossa condição na nova criação, com os nossos envolvimentos na presente existência com a obra de Deus. Quer se envolver futuramente? Se envolva agora. Uma coisa é proporcional à outra. E aí eu fecho com o texto de Hebreus. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das mãos de vocês, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não se esquecer é uma metáfora. Significa dizer que Deus vai se lembrar. E a lembrança de Deus é exatamente nesse momento. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ser colocado sobre o muito, irmãos, é receber grande honra. A Escritura não é contrária ao nosso desejo de receber honra. Ok? A Escritura é contrária ao desejo de receber honra. Sem a honra de Deus tomada em primeiro lugar, e sem deixar que o próprio Deus nos honre, e aí tomamos a frente e honramos a nós mesmos. A promessa bíblica é: humilhem-se diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte vocês. A honra de que Deus me exalte, porque eu me humilho a Ele, essa honra a Escritura me ordena a buscar. Agora, a honra que eu passo por cima dos irmãos, a honra que eu puxo o tapete dos outros, meu irmão, pode esperar que quem vai puxar de tapete depois é o próprio Deus. E quando Deus puxa o tapete de alguém é tão pior. Então busque a honra que a Escritura ordena. A honra que a Escritura ordena é: servo bom e fiel, fiel no pouco. No tempo certo, na nova criação, sobre o muito te colocarei. Muito obrigado, irmãos. Ficamos por aqui, retornamos semana que vem, se o Senhor nos permitir. Abraço a todos.